Nós estamos aqui hoje no programa Um Bate-Papo com Tadeu, com o doutor Mário Leitão. Ele que é doutor em meteorologia, é paraibano e vai nos falar hoje sobre umas notícias que estão surgindo em redes sociais, em noticiários de TV, em revistas, em jornais, sobre o surgimento do El Niño. Vai falar também sobre quais as causas que podem acontecer surgindo El Niño. Se é verdade que todo El Niño que acontecer tem que afetar o Nordeste. Nós vamos conversar com ele, doutor Mário Leitão, doutor em meteorologia. Doutor Mário Leitão, uma pergunta que não quer calar. O que é o El Niño? Veja, eu queria só registrar antes, Tadeu, o prazer de estar aqui em Teixeira, né, que é uma cidade que desde criança que eu conheço, era lá de baixo, quando subia aqui ficava vermelho, viu? Quando descia ficava vermelho, porque queimava. E mais prazerosamente ainda é essa minha vinda aqui por estar na casa desse grande amigo meu, que é El Guedes, pessoa extraordinária, que eu quero muito bem pela pessoa que ele é. Respondendo à sua pergunta, o que é o El Niño? É muito importante a gente esclarecer para as pessoas o que é que significa determinada coisa. O El Niño é um aquecimento nas águas superficiais, ou águas próximas da superfície, no Oceano Pacífico, na região equatorial, ou seja, próximo ao Equador. Então, isso é o fato. E por que é que chama de, em português a gente chama de El Niño, né? Mas isso significa, em espanhol, El Niño, que significa o menino, em homenagem ao menino Jesus, porque quando ele acontece, é mais ou menos próximo do Natal, no mês de dezembro. Então, em homenagem, os pescadores deram esse nome em homenagem ao menino Jesus. Então, isso é o El Niño. Então, é importante a gente entender o que é. É um resumo. Quando o Oceano Pacífico se aquece acima do normal, ou seja, essa temperatura fica acima de 27 graus mais ou menos, ele causa um aquecimento e isso pode modificar o clima em várias regiões do mundo. Em alguns lugares chove muito, em outros chove pouco. O El Niño, ele pode ser provocado pela ação do homem? Não. De forma nenhuma. E essa afirmação é muito tímida, dita aí na imprensa, mas é a mais ignorância das afirmações. Eu posso garantir, até pela formação que tenho, eu sou o único brasileiro de todos os 213 milhões de pessoas que existem nesse país que tem a formação toda dentro de meteorologia. Eu sou técnico, bacharel, mestre e doutor em meteorologia. Sou professor de universidade há 44 anos. Já ensinei na Universidade Federal da Paraíba, depois se transformou em Universidade Federal de Campina Grande. E há 22 anos eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Olha que coincidência, Tadeu. Hoje eu estou me aposentando pela compulsória na Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? E, por sinal, estou fazendo hoje 75 anos de idade, tendo o privilégio de estar aqui ao lado do meu amigo Hélio. Já vamos parabenizando, desejando muitos anos de vida, né, com saúde. Amém. E que o conhecimento aumente, né, cresça a cada dia, porque, como diz o ditado, a gente tem que estar sempre aprendendo, todos os dias aprendendo. O aquecimento global, ele pode provocar um El Niño? Não. Por quê? O aquecimento global, e veja como há também exagero. E hoje, depois que criaram a internet, qualquer pessoa diz besteira na internet, aí milhões de pessoas vão lá, cada vez que uma pessoa acessa, o cara ganha alguns centavos, mas se acessa vários milhões, o cara enche, embora esteja mentindo lá, não esteja dizendo nada com nada, né? E eu vou provar isso daqui a pouco. Então, por que não é?
Porque não pode. Porque, no máximo, a atmosfera, a maior previsão que a gente tem, a atmosfera aquecer 2,5 graus daqui a 100 anos. Se a gente continuar destruindo o planeta como a gente está destruindo. Mas veja, isso não é suficiente para aquecer a água do mar, que ocupa 71% da superfície da Terra. De tal modo que o El Niño é exclusivamente produzido pela quantidade imensa de vulcões que tem dentro dos oceanos. O oceano que tem mais vulcões na Terra é o Oceano Pacífico, lá onde se forma o El Niño, ou seja, tem um cinturão, que na realidade a gente chama de cinturão, e esse termo é em inglês, não é um cinturão, parece mais uma ferradura de cavalo. Então, existe lá muitos vulcões. E para se ter ideia da importância desses vulcões, que muita gente não ouve falar em televisão, não ouve falar em rádio, porque as pessoas não entendem. Aí fica conversando besteira na televisão, em reportagens. 80% dos vulcões que existem da Terra estão dentro do mar. Agora eu faço uma pergunta, viu, Tadeu? Você conhece o vulcão frio? Não. Todos eles pegam fogo, né? O que é que ele faz? Nasce lá embaixo, aquece a água sobe e vem para a superfície. Ali evapora, em alguns lugares vai ter muita chuva, em outros não. E falando em fogo, em aquecimento, em evaporação, acontecendo o El Niño, é necessariamente obrigado a ter seca no Nordeste? Não. É outra coisa. A imprensa, e grande parte da imprensa, e muita gente já se habituou a isso, a ter uma linguagem, ou a ter uma leitura, vamos dizer assim, direta. Diz assim, teve El Niño, tem seca no Nordeste. Isso não é verdade. Primeiro, o El Niño, ele afeta, quando ele afeta o norte do Nordeste e a Amazônia. Ele inibe, porque o vento, o ar, em vez de subir para formar nuvem, ele desce. Quando ele vem lá de cima, ele vem seco, sem umidade, não forma nuvem e vem frio. Então, mas nós temos aqui na costa do Nordeste outro oceano, o segundo oceano maior e mais importante do nosso planeta, que é o Oceano Atlântico. Resultado, quando o Oceano Atlântico está quente aqui, seja pelo aquecimento do Sol, seja pelo aquecimento de vulcões no fundo dele, né? Inclusive existem duas correntes grandes que são rios, para as pessoas entenderem melhor, que correm dentro dos oceanos. Quando essas correntes, você vai tomar banho em João Pessoa, viu, Ed? E vocês aí que estão me ouvindo, e a praia estiver quente, pode ter certeza que vai ter chuva no Nordeste, porque significa que esse aquecimento está vindo dessas atividades, muitas vezes vulcânicas ou do mar. Então, quando o oceano aqui está acima de 27 graus, evapora muito, forma muita nuvem, ou o vento traz, chamado ventos alísios, traz isso aqui para cima do Nordeste. São os anos que a gente tem mais chuva, é quando o oceano, na costa do Nordeste, o Oceano Atlântico, ou seja, abaixo do Equador está quente e lá em cima está frio. Então, em muitos anos, a gente tem um efeito, pode ter o El Niño, mas o oceano aqui anula esse efeito. Existe um estudo muito profundo do professor Kane, eu tive a oportunidade de conversar com esse cientista que trabalhou aqui no Brasil, já está aposentado, lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu fiz meu doutorado, e ele fez uma relação muito interessante. Ele tem um artigo científico chamado, eu vou só colocar, não em inglês, como está lá o título, diz assim, relação entre El Niño e seca no Nordeste é pobre, é fraca. Porque somente em 46% dos anos que ocorre El Niño tem seca no Nordeste. Em 54% dos anos que tem El Niño chove no Nordeste. Então é fraca essa relação. Não pode se dizer que todo ano que tem El Niño tem seca no Nordeste. É preciso a gente esclarecer isso às pessoas, porque nós vamos ter, eu vou dar, provavelmente você vai ter uma pergunta aí e vai contemplar isso, a gente tem que ter muito cuidado com a divulgação disso, e tem gente que pega essa notícia, né, se aproveita disso, e nós vamos ver que o objetivo nem sempre é benéfico, é maléfico. Então, nós vamos chegar na matéria, essa matéria que está causando polêmica, está fazendo medo a muita gente, e, pelo que eu entendi, mesmo tendo acontecendo o El Niño, ele
não é obrigatoriamente que afete o nosso semiárido no Nordeste. Certo. Então, veja, eu acho que a pergunta seria o seguinte, não sei se você viu essa pergunta para formular. Será que a pergunta é essa, diante do que eu disse agora, será que todo ano que tem um El Niño lá no Pacífico é obrigado a ter seca aqui no Nordeste brasileiro? Não. Pela razão que eu já coloquei antes. Se o oceano aqui estiver quente, ele vai anular o efeito do El Niño. A gente vai ter chuva, certo? Normal, pode até haver uma redução, mas no norte do Nordeste. Né? Mas veja, nós deveremos ter uma resposta mais contundente para isso, para o objetivo de tanta divulgação. Eu nunca vi, não sei se vocês estão acompanhando, mas preste atenção, tanta notícia negativa do El Niño no Nordeste brasileiro. Mas o objetivo, eu posso garantir a vocês que é outro, muito diferente da ciência. Então, nós vamos a uma notícia que ela é muito estranha. El Niño 1870. 1870. Eu até anotei aqui para ver. A notícia específica que houve um El Niño em 1870, que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Isso procede? Não. Isso é a mais pura inverdade. E as pessoas, é isso que eu estou dizendo, tem que ter cuidado com isso. E diz mais, essa notícia aí, Tadeu, se você olhar ela direitinho, diz assim, olha, o El Niño desse ano vai ser igual a de 1870. Primeira mentira, não houve El Niño em 1870. E diz que ele matou 50 milhões de pessoas no mundo. Outra mentira, quem matou 50 milhões de pessoas naquela época foi uma pandemia, uma gripe, né, que aconteceu no mundo inteiro e matou esse povo todo. Não teve nada a ver com o El Niño. O El Niño não mata gente em massa como é isso, não. Ele não aquece. Em algum lugar chove mais, outro chove menos, pode aquecer um pouco quando ele é forte. Então, isso não é verdade. Não considere isso. Isso aí é mais uma ação querendo chegar no objetivo, que é o mais importante, e eu estou muito interessado, viu, Tadeu, em falar sobre isso, quem está prestando atenção. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu vi, na seca de 1958, eu tinha menos de 7 anos de idade, que eu nasci em julho, né? E exatamente 22 de julho, e em março de 1958 houve uma seca, em 58 houve uma seca grande, a seca de 58 que é muito falada. A feira de Patos era na segunda-feira, eu morava vizinho à cooperativa do DNR, e lá era como se fosse um supermercado hoje. Os funcionários iam lá, tiravam produto, e quando saía o dinheiro, naquela época o dinheiro não saía todo mês, não, às vezes demorava 3, 4 meses, né? Então, para salvar o povo e não ter problema, acontecia isso. Muito bem. Então, numa segunda-feira, esses homens famintos, cerca de 300 homens, chegaram lá, era, como eu disse, 2 casas passavam para ter a minha casa, hoje é a atual Praça Edivaldo Mota, mas na época era Praça João Pessoa. Eles invadiram e colocaram tudo aquilo, todas aquelas portas abaixo, e começaram a saquear. Levaram tudo que era comida, bolacha, feijão, arroz, fubá, tudo. Eu tinha 7 anos de idade e nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. Deus me deu esse dom, né, essa grandeza também. E eu fiquei impressionado porque aqueles cidadãos só levaram as comidas e deixaram lá bicicleta, rádio, perfume, tudo. Só levaram comida. E eu pensei assim, como eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu disse, papai, esse povo é muito besta, deixaram as coisas boas aí e só levaram o que era simples. Mas isso ficou na cabeça, tem aqui na minha mente, esse filme gravado como se fosse, e eu comecei a pensar nisso. E quando eu cheguei nos 13 anos de idade, eu decidi, em função disso, eu disse, será que não havia como a gente estudar para saber quando vai chover, quando não vai chover? Porque se souber, avisa aos poderes, né? Se previne, divulga isso. Tanto uma coisa como outra. E se for ruim, a gente se prepara. E se for bom, a gente
nos anos bons, né, aproveito aquilo ali. E assim fiz, e resultado, me dediquei a isso. Como eu disse há pouco, eu sou o único brasileiro que tem a formação desde o técnico até o doutorado. Em função disso, eu fui escolhido para ser representante do Brasil na Organização Meteorológica Mundial. Durante 10 anos eu representei o Brasil na Organização Meteorológica Mundial, um matutozinho aqui de Patos, né, mas que estudou, e Deus me deu esse dom. Certo? Eu já dei curso de Belém do Pará a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho mais de 200 trabalhos científicos publicados. Já fui orientador de várias teses de doutorado, de mestrado e de formação de graduação. Tudo em meteorologia e voltado para a agrometeorologia. E tudo isso, sabe, eu estou dizendo tudo isso para dizer que tudo isso eu fiz porque eu queria entender melhor a meteorologia para transferir esse conhecimento para o povo, meus conterrâneos nordestinos. E tem um detalhe aqui interessante. Quando eu terminei meu doutorado, eu fui convidado para... Eu já era professor na Universidade Federal da Paraíba, na época, e eu fui convidado para me transferir para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles conseguiam me transferir e me dava mais um salário e meio de gratificação. E através de bolsas que tinham lá. E eu disse a eles, não, eu contei minha história. Essa história que eu contei para vocês. Eu quis estudar meteorologia para voltar para o Nordeste, para transferir esse conhecimento que eu adquiri para os meus conterrâneos, né? E assim fiz, e com a graça de Deus, e Ele vai permitir, até os últimos dias da minha vida, eu quero trabalhar, estou me aposentando hoje, mas eu vou continuar trabalhando. Quero fazer uma fazenda modelo aqui no Nordeste, na região de Patos, São José de Espinharas, ou talvez até em Teixeira, para mostrar que não precisa os nordestinos irem ser humilhados no sul do Nordeste, discriminados, passar fome e passar principalmente a coisa mais importante, ser tratado sem dignidade. Isso me comove muito e Deus me deu o dom para fazer isso. Eu vou aproveitar para dizer uma coisa aqui muito importante. Olha, eu tenho, completando hoje 75 anos de idade. Comecei a estudar com 6 anos de idade, porque quem é professor, já sou professor há 44 anos, não pode parar de estudar. E me escute todos, por favor, com atenção. Quanto mais eu estudei na minha vida, eu mais descobri que Deus existe. Agora, a gente deve ter Deus não na boca, mas ter Deus no coração. E fazer o que Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo, que não é muito fácil. Se o mundo entendesse isso, o mundo seria muito diferente e nós viveríamos muito melhor. Dentro da sua área, a pergunta é: quando exatamente começaram os estudos do El Niño? Em que ano, em que década? 1970. A partir do momento que a gente começou a lançar satélites meteorológicos no espaço, nós descobrimos que aí o satélite, por exemplo, eu coordeno um laboratório que montei lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Juazeiro, na Bahia, que a cada 15 minutos vai chegando imagem do mundo inteiro. Se eu quiser saber as nuvens que estão no Japão, ou se não tem, eu vejo. Em cima de Teixeira, eu vejo. Então, muitas vezes eu informo a Hélio aqui, informo. Então, nós temos um laboratório, que é um dos melhores laboratórios de meteorologia das universidades do Brasil, é lá. Nós tivemos a felicidade de montar esse laboratório. E vejam, isso é muito importante, porque não é um chute, como muita gente pensa, não é tudo ciência, certo? Agora, muitas vezes a previsão de chuva vem para um local. Só precisa o vento mudar a direção que leva aquela chuva para outro local, né? O povo diz assim, olha, o vento tirou a chuva, não foi esse ditado. Então é um ditado muito importante e vejam, segundo a imprensa nacional, Tadeu, não já está o El Niño? O El Niño não causa seca no Nordeste? Porque está chuviscando, está nublado em todo canto do Nordeste. Por quê? Quem é a fábrica de chuva, né? As nuvens. Se o El Niño inibe a chuva, ele não deixa a fábrica evoluir, né? Tem tanta nuvem em cima do Nordeste, é só pegar as imagens do satélite. Então,
respondendo o que você me perguntou, nós só passamos a conhecer El Ninho, embora o El Ninho já exista no conhecimento popular desde 1615, através essas informações a gente sabe através dos pescadores na costa do Peru e do Chile, nós só viemos conhecer e monitorar o El Ninho a partir da década de 1970, portanto, 100 anos depois que essa reportagem está dizendo aí que o El Ninho foi o maior El Ninho da história. 1870. Mesmo assim, no século passado, nós tivemos 2 El Ninhos que foram considerados os maiores. O de 1983, 82, 83, e depois 98, 99. Mas não foi esse exagero como está sendo dito agora, não. O que está sendo dito agora não tem precedente. Mas por quê? Quanto mais exagero tiver, mais gente vai ter medo, né? E vai procurar ver aquela notícia. Aí indica a outra. Aí quem inventou aquela mentira sai no lucro muito grande, porque vai ganhar muito dinheiro para enganar o povo. Nós, quando soubemos que o senhor vinha para cá, e aí falei com ele para que a gente pudesse conversar no bate-papo com o Tadeu sobre o assunto que é muito importante e que está gerando muito medo entre as pessoas, que vem a encarar com essa pergunta. Doutor, eu escrevi assim, essas notícias extremistas que estão sendo postadas nos noticiários, tem algum fundo de verdade ou tem mais exagero que fatos? Tem um objetivo, preste atenção. Quando essas notícias começarem a ser replicadas, eu vou até lhe mandar, Tadeu, se possível, uma reportagem de um sujeito que nem sabe o que é meteorologia e soltou essa notícia ali para a banda de Souza Aparecida. E o agricultor que me conhece, chamado Paulo das Redes, é um cara lá que faz rede, mandou, doutor, essa notícia procede? É o maior absurdo do mundo. O cara dizendo, olha, vai ser o maior El Ninho da história, vai ser 3 ou 4 anos de seca, é mais ou menos isso que ele disse, eu vou passar essa matéria. Essa matéria aí disse assim, olha, o inverno de 2026 vai ser muito ruim. Agora ele soltou essa notícia agora em junho. Alguém conhece aqui no cemitério de inverno depois de junho? O nosso inverno não vai de janeiro a abril? Você está vendo? Aí ele diz no final, então a gente recomenda que quem tenha muito bicho, né? Fique com pouco bicho. E é uma coisa. Moral da história. Tudo isso aí que é replicado, certo? É replicado, é uma malandragem. Um jogo de interesse. Um jogo econômico. São pessoas que saem replicando isso e aumentando para comprar terra e gado barato. Então chamaria a atenção dos nossos conterrâneos, do povo em geral, que divulguem isso. Por quê? Às vezes tem um cidadão ali que já está em dificuldade. Às vezes está até devendo o banco, uma situação difícil. Aí o cara diz, vai ter 3 ou 4 anos de seca. E a meteorologia não procura nem saber qual é a fonte. Primeiro, qual é a fonte? Diz, sabe uma coisa, eu vou logo vender minha terrinha, para o primeiro besta que aparecer, eu vou vender. Pensa até assim. Na realidade, ele não sabe que ele está sendo precipitado. Então, chama atenção, tenham cautela. O nosso período só pode ser afetado a partir de dezembro, janeiro, e lá a gente vai estar dando as previsões. Então, não venda sua terra, não venda seu gado barato, nem seus animais, porque muita gente ganha dinheiro fazendo isso. Tem gente que tem propriedade no Maranhão, aí quando chega nessa época, compra tudo que é gado, principalmente gado, que é mais valor, né? Leva para engordar no Maranhão, depois traz para vender, talvez vender aquelas próprias pessoas que ele comprou de forma, vamos dizer, incorreta, né? Não vamos dizer para não ser agressivo, incorreta. Então é muito importante, Tadeu, a gente alertar as pessoas para isso. Porque, veja, se o sujeito já está desesperado, o cara não sabe a fonte e diz isso, antigamente eram os políticos. Eu vou dar uma declaração aqui, que eu nasci para ser verdadeiro, e eu acho que vai ilustrar isso que eu estou dizendo. Em certa oportunidade, eu tive, quando eu era ainda professor aqui na Paraíba, lá na Universidade Federal da Paraíba, um colega meu que era secretário de recursos hídricos, era proprietário,
E ele tinha muito interesse em saber da chuva. E ele ligou para mim, professor Mário, isso foi em 2002. Mas como é que vai ser o período chuvoso desse ano? Eu disse, vai ser bom. Mas existia uma pessoa aqui, um reformado do Exército, que vivia fazendo seca ano passado. Era um desastre para eu desmanchar essas secas que ele fazia. Aí, resultado, ele disse até que ia jogar bola no açude de Buqueirão. E a seca não chegou, né? Até hoje essa seca dele não chegou. Faz muito tempo. E foi em 2002, nem o açude secou. Aí preste atenção. Quando foi, eu dizendo a ele, quando foi 3 ou 4 dias depois, um deputado federal me ligou e disse, doutor, como é que vai ser o ano? Vai ser um ano bom de chuva? Eu disse, vai. Mas doutor, fulano está dizendo, não sei, a notícia é tudo que vai ser seca. Eu disse, não, deputado, vai ser um ano bom de chuva, um ano razoável de chuva. E ele forçou, nós conversamos uns 30, 40 minutos, ele foi o tempo todinho forçando para eu dizer a ele que o ano ia ser seco. Para ele chegar e dizer... Não, preste atenção à história, não. Quando ele viu que me convencia, e sabe o que ele disse? Me lasquei, doutor. Eu disse, por que, deputado, o senhor se lascou? Comprei 10 carros-pipa, não vai servir para nada. Era a indústria da seca, naquela época. E mais, já faz algum tempo, eu fui para uma reunião em Recife, que todo ano, e agora é todo mês, a gente faz uma previsão, como vai ser os próximos 3 meses, se vai ser chuvoso, se não vai ser, e a gente solta essas informações. E eu cheguei em Recife, eu e um colega meu, que também era meteorologista, professor lá em Campina Grande, o professor José Oribe Aragão, e fomos para uma reunião dessa definição de previsão no 8º andar daquele prédio da Sudene, que muita gente conhece. Quando chegou lá, tinha um cidadão e veio e disse, vocês vão para essa reunião? Disse, vamos. Vocês são meteorologistas? Somos. Disse, vocês são mentirosos, meteorologistas. Disse que a gente era mentiroso. Eu digo, meu amigo, e ele veio com o dedo assim, em cima da gente, sabe? Agressivo. Eu disse, meu amigo, por que eu fui na onda de vocês desse jeito? Vendi minha propriedade lá no Cariri da Paraíba, naquela região ali, não sei que foi Serra Branca, por ali, sabe? Vendi. O ano foi bom de chuva, tá o gado todo gordo, os açudes cheios, e o cara que comprou ainda tá zonando comigo. Aí eu disse, meu amigo, infelizmente você ouviu a parte errada. Que era esse cara que fazia seca aqui na Paraíba. Se você for lá na universidade, você for na TV Paraíba, na TV Borborema, vá lá e peça a gravação do jornal do dia 12 de janeiro de 2002, que você vai ver que eu disse que o ano ia ser bom de chuva. Só que, infelizmente, você caiu no conto do vigário, que é isso aí, que eu estou repetindo agora com a história do El Ninho. Então, por isso, que como sertanejo, tendo feito essa carreira, Tadeu, em cima dessa vontade de ajudar o povo nordestino, os meus coterrâneos, eu chamo muita atenção para isso. A gente tem que ter muito cuidado. Quando sair uma notícia ruim dessa, quem disse essa notícia? Né? A fonte que está dizendo ali. Porque sai no Jornal Nacional, os meteorologistas disseram isso. Não está dizendo quem é. E outra coisa, tem jornal aí que eles não sabem meteorologia, eles recebem coisa ali. Tudo aquilo é jornalista. E começa a inventar coisa e dá interpretação equivocada de clima, de tudo. Então, eu tenho muita preocupação com isso, fiz toda essa minha carreira, né? E eu chamo muita atenção para os meus coterrâneos nordestinos que tenham muito cuidado, porque eu já vi muita situação difícil de resultado negativo de pessoas que vendo que tem o gado, né, e a propriedade, e muitos deles, às vezes, são pequenos, vão ingressar fileiras de favela nas grandes cidades do Brasil. Então, chama atenção para isso. Nós estamos com o doutor Mário Leitão, doutor em meteorologia, que agora vai dar as suas considerações finais e acrescentar o que o senhor acha que está aí para o que vem. Tadeu. E com os boatos, os fatos e os El Ninhos de 1870 até agora. A gente tem que conviver com isso, mas parece que a humanidade
vive dessas coisas. Parece que muita gente se alimenta de coisas que não são boas e um dia ser diferente. Agora, nesse caso aí, tem esse objetivo que eu chamo a atenção. É financeiro. Então, eu diria, como a gente fez uma entrevista esse ano, lá no começo do ano, eu dizia que esse ano ia ser bom de chuva, quando muitas notícias diziam que ia ser seca, e tá o resultado aí, né? Quem quiser, pede lá as gravações que você fez. Na Rádio Teixeira FM. Lá na Rádio Teixeira, fiz ao vivo. E eu queria dizer que é um prazer muito grande, como eu disse, vir aqui em Teixeira e estar em qualquer lugar do sertão. Para mim, eu estou voltando para minha terra, né? Porque eu já cumpri essa missão divulgando isso pelo Brasil inteiro. E agora eu quero estar mais presente aqui na minha terra natal e essa circunvizinhança. Quando eu digo terra natal, eu nasci em Patos, mas todo esse sertão aqui, né? Essa Serra de Teixeira maravilhosa, e todos esses locais do sertão que adentra Pernambuco, que adentra o Rio Grande do Norte e parte do Ceará, eu acho que é um sertão que a gente tem no coração e que tem que preservar. Por isso que eu estou muito preocupado em alertá-los, a todos que me ouvem, e que vocês divulguem isso. É muito importante. Não guardem essa informação, divulguem isso. E eu agradecer a você pela oportunidade da gente discutir isso. E estarei sempre à sua disposição para fazer qualquer reportagem que esteja ligada à meteorologia. A gente agradece e dizer a você que o Bate-Papo com Tadeu leva sempre a você a verdadeira história que a notícia traz. Bom, assuntos importantes de interesse de uma população. Até a próxima, se Deus quiser.